Oi, pessoal, vamos falar agora sobre chutar cachorro morto, tá? Na verdade, ninguém quer um cachorro, ninguém quer chutar um cachorro e muito menos que o cachorro esteja morto. Estamos falando da figura de expressão, assim, a figura de linguagem que mostra quando a gente é covarde com alguém que já não tem mais condição de lutar. E alguns alvos da iconoclastia mais simples são justamente aqueles alvos que são um cachorro morto, que é fácil de chutar. Desculpem ser politicamente incorreto, né? Mas então, quais são esses alvos, né, que são considerados tipo cachorro morto? É tipo, ok, vamos falar de pedofilia na igreja, tá? Vamos falar sobre legalização da maconha. Vamos falar, sabe, aborto. São assuntos que é uma falsa polêmica, na verdade, né? Ele é uma falsa polêmica. Porque a sociedade já está esclarecida sobre a importância de permitir a legalização da maconha. Agora, o assunto começa a esquentar e começa a ficar interessante quando a gente fala em legalizar as outras drogas, sim ou não, né? Aí o assunto começa a ficar interessante. Mas isso, o senso comum, ele não chega nessa profundidade. Vamos falar só sobre legalização de maconha. Vamos falar sobre aborto, tá? As mulheres, elas têm o direito de abortar ou é a vida que é um assassinato, sabe? São assuntos que são polêmicos para sempre, mas, por exemplo, vamos falar de Freud. Não, para sempre não, eles vão mudando com o tempo, mas muito lentamente, né? O Freud ele chegou aqui faz pouco tempo na história da humanidade e disse que criança tem tesão e que tem desejo sexual nas crianças. Aí a gente pensa assim, pô, isso não pode ser, e não pode ser, a minha moral não permite. Na verdade, ele diz mais, ele diz que o menino tem vontade de transar com a mãe, e a menina de dar para o pai. E aí, peraí, o senso comum diz, não pode ser assim, esse cara é louco. Não, as crianças são puras, sabe? Sim, elas são. E o desejo sexual delas também é puro, ela não é formato, não é genital ainda, não é de, sabe, de sexual, assim, do modo como as pessoas estão, porque elas costumam trabalhar a sexualidade dessa forma, assim, cheia de culpas, e a criança não tem isso. Então, enfim, são polêmicas que são polêmicas eternas, são polêmicas que não levam a lugar nenhum, porque sempre existe um grupo dogmático que não aceita. Não aceita. E aí o Planck disse uma frase muito boa, ele disse que algumas pessoas... Não é que... É mais ou menos assim a frase, tá? Não vou falar certa a frase, vocês procurem aí a frase do Planck. O Planck foi um dos físicos responsáveis por um novo modelo atômico, né, que também depois foi ultrapassado, mas enfim, ele tentou convencer as pessoas de que existia uma nova percepção de mundo a partir do modelo atômico dele, né? Existia uma nova percepção de mundo e as pessoas, não, tá louco, tal. Então ele disse que não é que as pessoas se convencem de alguma ideia nova, não é que elas rompem o seu dogma, não é que elas aceitam o novo. Isso tudo não acontece. A evolução da humanidade acontece porque essas pessoas que estão com seus dogmas fixos, né? Elas vão envelhecendo, elas vão se escondendo diante da verdade que vem iluminando cada vez mais, e eles estão acreditando numa coisa que não é factual. Então elas se escondem e até que o último da sua geração acaba morrendo. E as gerações mais novas, elas já vão se acostumando com a ideia da novidade. Então ele diz que não são as pessoas que se acostumam com as ideias, e sim que as pessoas morrem com seus dogmas. Não adianta tentar convencer um pessoal, um cristão fanático, de que a Bíblia ela fala mal da mulher, porque a Bíblia inteira fala mal da mulher, o tempo inteiro. A mulher é um lixo, a mulher está ali escrito na Bíblia, a mulher é um escroto, um lixo, impura, de quinta categoria. A Bíblia esculacha a mulher, todo mundo sabe disso. Se você tem alguma dúvida, leia a Bíblia, tá? Não precisa me ouvir, leia simplesmente a Bíblia. Então lá estão todos os fundamentos, não tem essa de contexto, está por todas as partes. Mostra isso para um cristão. Tenta mostrar para um cristão. Ele não consegue entender.
E não é que ele não consegue, às vezes a verdade é melhor bloquear a verdade, porque essa verdade é insuportável. Então, isso acontece quando a gente fala do racismo de Allan Kardec, né? Uma das pessoas mais racistas de toda a história. Tipo assim, o Hitler queria matar os judeus, mas ele considerava os judeus seres humanos, né? Mas Allan Kardec não, ele dizia que negro não se sabia se era gente ou não, por isso não tem que batizar, não tem que tentar procurar fazê-los cristãos, como ele diz, né? E fora o que ele diz na frenologia, quando ele diz, né? Enfim, Allan Kardec, espera um pouquinho que tua hora vai chegar, tá? Em breve eu falo disso. Mas enfim, gente, as pessoas que estão com seus dogmas, elas não conseguem se livrar desses dogmas. Então tem assuntos que realmente não vale a pena. Se você acha que está numa discussão e que está batendo e ali não cede, e por mais que você mostre provas, fatos, comprovações, mesmo assim não vai adiantar. Então não insiste. Não insiste, sabe? Dá um abraço aqui, sabe? Vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Então, procurem informar pessoas, conversar com pessoas que estão com um pouco mais de receptividade. E se você é ateu, não vai falar com um crente, vai falar com um agnóstico sobre ateísmo, né? A puxar o que é próximo. E assim como se você é religioso, obviamente, você tem que pegar um agnóstico e não um ateu, né? Para tentar convencer do contrário. Isso é uma questão de lógica, não tem a ver com levantar uma bandeira do racionalismo. Não estou levantando bandeira, só estou dizendo que pessoas que estão muito dogmatizadas, elas não se dobram e não adianta conversar com elas. Tá? Uma pessoa racional, ela vai querer ouvir seus argumentos e se ela não for uma pessoa muito orgulhosa, que todo orgulho é uma merda, ela vai conseguir ceder. Ela vai dizer, eu estava errado, por mais que tenham passado anos e anos. Muito obrigado.